Vamos mais informação. Como se não bastasse a crise provocada pela pandemia, a troca de ministros no governo federal compromete ainda mais a situação política do Brasil. A saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça foi marcada por muita polêmica. A pandemia de Covid-19 tem gerado uma crise social e econômica mundial. Aqui no Brasil, além dessas problemáticas, o país está tendo que lidar com mudanças no governo federal, como a troca do ministro da Saúde em meio ao surto do novo coronavírus, a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e a perda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Para o senador da República, Marcos Rogério, diante do cenário atual, é preciso comedir as atitudes políticas. O senso de dever me impõe e impõe a todos aqueles que têm responsabilidade com o país agir no sentido de apaziguar, no sentido de colocar o foco naquilo que deve nos unir, que é o enfrentamento a essa pandemia. Eu não desconheço que nós estejamos diante de uma crise. É uma crise, mas nós não podemos dar maior dimensão a ela do que ela já tem. A saída de Sérgio Moro da equipe de Jair Bolsonaro foi marcada por sérias acusações contra o presidente. O Procurador-Geral da República já fez o pedido de abertura de inquérito ao Supremo Tribunal Federal para apurar as acusações contra o presidente. Foi pedido também a abertura de uma CPI para apurar os fatos. Existem duas pessoas e duas versões de uma mesma história. Nós temos um típico caso e uma ou outra cometeu uma ilegalidade. Ou um ex-ministro comete uma violação do direito mentindo e imputando fatos falsos e criminosos a um presidente da República, ou o presidente da República efetivamente cometeu os atos lesivos à ordem jurídica indicado pelo ex-ministro. Todo esse ambiente instável pode atingir ainda mais a economia do país, que já está comprometida por causa da pandemia de Covid-19. Para esse economista, essa instabilidade pode afastar investimentos no país. O primeiro impacto observado na economia nacional é a cotação da Bolsa de Valores. As ações tendem a números negativos, o que aconteceu tanto na saída do ministro da Saúde como agora o ministro da Justiça também, e a cotação do dólar, que dispara. São dois aspectos que são imediatos, mas que podem reverberar em outros impactos secundários a vir futuramente. Em relação a um possível impeachment do presidente, as opiniões são de não ser um momento apropriado para essa discussão. Acho que é incabível nesse momento nós falarmos tipo impeachment, que tem uma onda na internet aí. Isso é uma besteira de todo tamanho, falar impeachment. Quer dizer, eu não gosto do presidente Bolsonaro, não gosto do Lula, não gosto do Temer, então vamos falar impeachment. Nós temos que amadurecer a nossa democracia. Penso que é muito cedo para falar em impeachment, penso que ainda não é hora de se discutir impeachment. Todavia, há pessoas no meio político que dizem que Bolsonaro já passou da hora de sofrer um processo de impeachment. Eu não vejo nenhum espaço nesse momento para colocar esse tema em debate. É irresponsável falar nesse momento em abertura de processo de impeachment. Repito, tudo o que o Brasil não precisa neste momento é de uma queda de braço desse tamanho. Falar em impeachment neste momento é condenar o Brasil a um sacrifício ainda maior. Muito bem. Everton Leone. Meire Santos, tem razão tanto o senador Marcos Rogério, quanto o deputado Lúcio Poschini, quanto o próprio advogado, Dr. Joacir Loura Júnior, com relação à questão do impeachment. Agora, na semana passada, antes mesmo desses fatos graves aí, que acabaram culminando com a saída do ministro Sérgio Moro, as denúncias do que o Sérgio Moro fez, já se falava em impeachment. Semana passada, lembram? História do Santa Cruz, que já estava encomendado. A história é contada pelo Felipe Jefferson, Felipe Jefferson é um amigo nosso aqui de Porto Velho, servidor público, pelo Roberto Jefferson, ex-deputado federal, que fez seríssimas acusações e dizendo que já estava preparado o impeachment, que seria entrado por alguém da OAB, o próprio presidente de Santa Cruz. Quer dizer, tem muita história, mas quando começa a ter muita história, alguma coisa existe.
E que há uma insatisfação hoje muito grande com o presidente Bolsonaro, não há nenhuma dúvida disso. Claro que até chegar a um pedido de impeachment, talvez a distância seja maior. Mas, inegavelmente, o presidente Bolsonaro hoje está sangrando. E ele foi para a frigideira, começa a fritar. O que a gente vê, inclusive, aí, conversando com as pessoas, bolsonaristas roxos já abriram mão e já começam a pensar no próprio Mourão como presidente da República. Sabe, inegavelmente não dá pra gente subestimar também a oposição, que nesse momento deve estar reunida em algum lugar para discutir, inclusive, o impeachment. Claro que a avaliação dos nossos entrevistados ainda agora, ela é perfeita, ela tem consistência, mas não podemos esquecer que tanto o senador Marcos Rogério quanto o deputado Lúcio Moschini não são políticos de oposição, pelo contrário. Então, vamos ficar atentos. Para o país não é bom, claro que não é bom. Logo que o ministro Moro anunciou a saída dele, eu logo pensei, vai explodir o dólar e vai despencar a bolsa. Em questão de minutos, isso aconteceu. Olha, o presidente Bolsonaro, ele age muito por instinto e age pelo fígado também, né? Muito mais do que pelo coração, que já não é muito bom também para um presidente da República quando tem que tomar decisões. Agora, agido pelo fígado é muito complicado. Agora, ele apresenta as razões dele, como apresentou hoje à tarde, assisti toda a entrevista dele, ou na verdade o pronunciamento dele pela Record, e ele faz ali ele viaja um pouco também, é bom que se diga, mas coloca as razões dele, fica a palavra, como disse aí o advogado Diego Vasconcelos, a palavra de um contra a palavra do outro. Vamos ver agora, se nas próximas horas, algum deles trazendo, quem sabe, alguma prova, porque foram acusações pesadas e acusações graves, de lado a lado.